Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu queria compartilhar um texto com vocês e falar um pouco sobre propósito. O texto é em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Quando nós falamos sobre propósito, nós entendemos que propósitos são os planos de Deus para nós, a vontade de Deus para a nossa vida. E quando a gente fala de propósito, é impossível não pensar nas perguntas: por que eu estou aqui nesse mundo? Qual o porquê da minha vida? Qual a minha missão? Por que eu estou nesse planeta? Com toda certeza você já ouviu a pergunta de algum parente em algum momento da sua vida sobre o que você quer ser quando crescer. Parece que a gente foi treinado desde cedo a concentrar em nós a decisão maior sobre o nosso destino. Você precisa decidir o que quer ser quando crescer e tomar as decisões conforme aquilo, conforme aquele destino. Nós somos treinados e há um apelo para isso, para que a gente se torne senhor do nosso destino, senhor do nosso futuro. E sabe qual é o grande lance disso? Qual o problema disso? Não é que nós esquecemos Deus em tudo isso, mas é que nós agora usamos Deus nesse processo. Nós não esquecemos dos propósitos de Deus. A gente usa Deus para alcançar os nossos próprios propósitos. Há uma frase de Fernando Pessoa, e eu queria parafrasear ela aqui para que a gente entenda melhor. Fernando Pessoa disse assim, sobre o universo: o universo não é ideia minha. A minha ideia de universo é que é ideia minha. Se a gente substituir propósito por universo, aí nessa frase, a frase fica assim: o propósito não é ideia minha. A minha ideia de propósito é que é ideia minha. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes nós criamos uma ideia do que é o propósito de Deus e usamos Deus para fazer as nossas autorrealizações, os nossos propósitos pessoais. Nós transformamos os propósitos pessoais no propósito de Deus. E isso é muito fácil de acontecer. E eu não posso usar Deus para as minhas autorrealizações, achando que os meus caminhos são os melhores caminhos. Eu não posso usar Deus para um propósito particular, porque viver a vontade de Deus é deixar que Deus lhe use e não usar Deus para um propósito particular. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 25, ele disse assim: Pois quem quiser salvar a vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Jesus quer dizer pelo menos duas coisas aqui, tá? Não confie na autoajuda. Não ache que o seu esforço vai lhe levar ao lugar que você quer. Não ache que você é senhor do seu destino. A autoajuda não serve de nada. A autoajuda não é ajuda nenhuma. Quando ele fala, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, é que ele está dizendo: o seu esforço de chegar onde você quer tanto chegar, o seu esforço de cumprir um propósito que você acha que é seu propósito e que acha que é a vontade de Deus, não vai levar você a lugar nenhum. E a segunda coisa que Jesus quer dizer nesse texto, quando ele diz assim: quem perder a vida por minha causa a encontrará, ele está dizendo assim: o auto-sacrifício dos seus propósitos, dos seus ideais, do seu desejo, do seu sonho, quando você sacrifica eles por minha causa, você encontra seu verdadeiro propósito, sua verdadeira identidade. Qual é o ponto de partida para que a gente comece a viver uma vida com propósito? Primeiro, entender que você não é o foco, Deus é o foco. Tudo começa em Deus. Quando ele disse aqui no texto, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Quer dizer que tudo começa em Deus, foi Ele que criou. Quando a gente entende que nós não somos o foco, a partir daí a gente abandona a própria ideia do que poderia ser a vontade de Deus na nossa cabeça. A segunda coisa que a gente tem que fazer é entender que as nossas realizações, os nossos sonhos, os nossos desejos não são maiores do que o grande propósito. O seu plano talvez não seja o plano de Deus. Quando a gente entende isso também, a gente entende que o propósito de Deus é sempre sobre algo maior. É algo maior do que as minhas realizações, é algo maior do que eu posso conquistar, é algo maior que o meu esforço possa conquistar. Se você quer realmente saber por que foi colocado nesse planeta, você vai ter que entender que Deus não é somente a fonte, porque nele foram criadas todas as coisas, mas Ele é também o destino. Para Ele foram criadas todas as coisas. Se você entende que foi feito para Ele, quem foi feito para Ele
foi feito para relacionar-se com Ele. Você pertence a Ele e o seu destino é Ele. As coisas que você faz tem que ter um destino em Cristo. Tem que partir da vontade de Cristo e finalizar na vontade de Cristo. Por isso, se você quer realmente saber por que você está nesse planeta, vivendo nesse planeta hoje, nesse século, nessa família, nesse contexto, nessa casa, e qual é a sua missão, a resposta é relacionamento com Jesus. Você só vai descobrir o seu propósito, pelo qual você nasceu, quando você se relacionar com o dono do plano. Por isso, se quer descobrir o seu propósito, relacione-se com Cristo. Ele sabe o plano, foi Ele que planejou.